Primeiro sobre caruru, né? É um amaranthus, né? Que a gente, claro, problema relacionado à resistência também. E aí, no caso do caruru, é resistente a glifosato, e os inibidores da LS, né, para o pessoal ficar um pouco mais familiarizado, o que é inibidor da LS, quando a gente fala em soja, é clorimuron, imazetapir, diclosulan em pré-emergência, clorazulan em pós da soja. No algodão seria trifloxfuron e piritobac. São aqueles produtos lá das culturas convencionais. E aí, Rogério, o que acontece? O grande problema é o glifosato, a resistência a glifosato. A gente tem desde 2015 o Amaranthus palmare presente nas nossas áreas, como eu comentei um pouquinho. Existe uma prática, existe uma instrução normativa de contenção do INDEA. Desde 2015, o Ministério também hoje tem uma instrução normativa, mas foi até publicada bem depois, em 2020. Mas no Mato Grosso, por conta do INDEA, a gente já tem desde 2015, com práticas de contenção. Então, assim, quando a gente identificou isso lá em 2015, junto com o professor Sebastião e o professor Anderson, da UFMT da Univag, que era a gente tinha um trabalho de monitoramento naquele período, o que aconteceu? A expectativa era que em 2 anos o Mato Grosso e o Cerrado tivessem tomado de Amaranthus palmare, como aconteceu na Argentina, como aconteceu nos Estados Unidos, né? E graças a essa instrução normativa, isso não aconteceu. Porque a fazenda tinha uma série de regras, as fazendas que tem, né, até hoje isso funciona, com Amaranthus palmare. Então, não pode ter trânsito de máquina, a colheita só é autorizada, nos talhões que tem Amaranthus palmare, só é autorizada após vistoria do INDEA. Então, você chega lá na colheita, tem planta de caruru, de Amaranthus palmare, sendo bem específico. O produtor não pode colher aquele talhão, então ele tem que ir lá, capinar, arrancar aquelas plantas, aí só depois ele pode colher, seja soja, seja algodão, seja milho. Então, isso ajudou bastante a conter o problema. Então, assim, a gente tem em torno de umas 30, 35 fazendas no estado hoje, com Amaranthus palmare, tem, mas uma coisa que lá de trás que foi feito nessa disseminação, né? Depois da instrução normativa, realmente conteve o problema. Começou entre os municípios de Itapurá e Piranga do Norte, mas o foco maior é em Sapezal, tá? Em número de propriedades com Amaranthus palmare. Mas o grande desafio hoje é outra espécie de caruru, né? O Amaranthus híbridos, também com questões de resistência a glifosato e inibidores da LS. Só que esse caruru, o que acontece? O palmare, na verdade, era uma planta exótica, né? Então, uma planta exótica, uma planta caracterizada como praga quarentenária, então o INDEA e o Ministério, né, usaram essas instruções normativas para conter o problema. O Amaranthus híbridos, Rogério, é uma planta que nós temos mesmo, uma espécie de caruru nossa, né? Então que a gente tem isso disseminado sensível, né, todo o Brasil. E a gente começa a ter algumas populações com resistência a glifosato dessa espécie, tá? E aí não é só Mato Grosso. Então você tem Amaranthus híbridos resistente a glifosato Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul e extensas áreas. E aí, infelizmente, o trânsito de máquinas, né, de colhedoras de soja, ou de algodão, de milho, enfim, são um grande disseminador de caruru. E aquela coisa, né, uma planta que produz muita semente, naquela coisa, sobrou uma planta, né? Começa assim, né, sobra uma planta, né? Só que uma planta de caruru produz 300, 500 mil sementes, né? Então, de uma planta que sobrou na safra seguinte, você já tem uma reboleira. Então, começa assim, né? E outro desafio que ela tem, e aí você até um pouco mais específico na soja, é que ela tem um crescimento muito rápido, tá? Em média, o caruru cresce 3 centímetros por dia. Tem alguns picos de crescimento de 7, 10 centímetros de um dia para o outro. E por que eu estou sendo bem específico na soja? Exceto soja em lixo, que tem a possibilidade de usar glufosinato 2,4-D. Vamos falar um padrão soja só tolerante a glifosato, tá, Rogério? Sobram os protóxicos, os inibidores da protóxicos, para trabalhar na pós dessa soja, já que o glifosato e os ALS não vão funcionar. E aí o que acontece? Esses protóxicos vão funcionar, um fomesafen, um lactofen, que tinha saído do mercado, mas já voltou de novo por conta do caruru, algumas empresas de genérico estão trazendo de novo. Enfim, esses produtos funcionam no caruru? Funcionam. Mas se ele tiver com 2 a 4 folhas. Então, por isso que você vê muita sobra de caruru justamente na soja. Por quê? É aquela coisa, ainda tem vários pré-emergentes que funcionam muito bem para caruru, mas começam a nascer planta. Se você não pegar ela com 2 a 4 folhas com os protóxicos, ele dá aquela queimada e depois reprova. Edson, quero ressaltar aqui a importância da pesquisa e de uma ação conjunta do INDEA, por exemplo, com essa instrução normativa que impôs, né, de forma boa para a produção, um processo para limitar o desenvolvimento de uma planta exótica, né? Foi extremamente interessante, Rogério. Extremamente interessante. É interessantíssimo como isso funciona. A pesquisa, né, associada aí a um órgão público federal, fiscalizador, dando garantia para o produtor de que aquilo ali não vai se tornar um problema descontrolado, né? Na verdade, a instrução normativa, na minha opinião, ela funcionou por um pilar triplo, né? Na verdade, o INDEA como órgão fiscalizador, e cobrando e indo no campo e realmente fiscalizando. A pesquisa dando suporte para os produtores em termos de pré-emergentes, produtos alternativos, o que ele podia fazer para melhorar esse controle desse caruru nas culturas. E, por último, os produtores também, viu, Rogério? Que, né,
na época foi feito várias reuniões com a AMPA, com a ProSoja, para explicar a importância, o porquê da preocupação. Num primeiro momento, claro, houve aquele impacto, nossa, vai ter esse tanto de restrição, esse tanto de coisa para fazer, né? Mas eles entenderam, muitos deles já tinham oportunidade de ter visitado áreas nos Estados Unidos e na Argentina, viram que o caruru tem potencial para ser um bicudo, uma ferrugem para nós, né? Em termos de impacto, de dor de cabeça. Então, realmente foi essa junção de forças que fez isso daí realmente funcionar, e realmente o próprio Ministério fala, né, é um case de sucesso